Você pode colocar a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, obrigada porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Obrigada por este momento tão poderoso de louvor, de entrega, de saber quem Tu és e saber quem nós somos em Ti. Espírito Santo de Deus, nós somos dependentes do Teu agir. E sem Ti nós nada somos e nada queremos ser. Vem com a Tua autoridade, com o Teu domínio, com o Teu poder. Encontre aqui corações quebrantados, corações apaixonados e entregues na Tua presença. Nós Te amamos e queremos mais e mais de Ti e menos de nós. Usa-nos, Senhor, do Teu jeito e da Tua forma. Somos hoje, nesse tempo, a voz que o Senhor tem capacitado a clamar e a adorar ao Teu nome, a preparar o caminho para a Tua volta. Usa-nos, Senhor, do Teu jeito e da Tua forma, que sempre é tão melhor do que o nosso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar, fiquem à vontade. Que noite maravilhosa. Eu sou a pastora Diana Timbó e é com muita alegria, que nós estamos aqui como Impacto Rosa. Para quem não sabe, Impacto Rosa é o Ministério de Mulheres da Casa de Oração Franca, mas ele foi uma semente, um presente que Deus colocou no coração da nossa apóstola Vânia Arantes, dos nossos apóstolos, porque o pastor Marcos estava o tempo todo ali junto, plantando essa semente em Franca, em região. E o Impacto Rosa nasceu antes da Casa de Oração, e foi através do movimento de mulheres do Impacto Rosa que Deus encorajou e capacitou os nossos apóstolos Arantes a realmente obedecerem a voz, e daí nasceu a Casa de Oração Franca. E tem tudo a ver, sabe, pastor? Eu estava ali agora no louvor e pensando, tem tudo a ver a resposta do nascimento da Casa de Oração Franca nesse solo francano com a ministração de hoje. Porque o Senhor realmente nos chama a ser essa voz. Uma voz que se dispõe a preparar o caminho para a volta do Senhor. E é isso que essa igreja é isso que o Impacto Rosa é. Um movimento, uma voz posicionada, preparando as pessoas, os corações, o terreno, porque nós temos um propósito, e o nosso propósito é a eternidade. Gente, isso tudo aqui é muito pequeno, é muito passageiro. Eu e você que reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, precisamos contemplar mais a eternidade. Quando a gente olha para o nosso dia a dia, são tantos desafios, parece até que a gente não vai dar conta. Mas quando a gente contempla o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e sabemos, e temos convicção e certeza que tem uma eternidade para a gente passar com Ele, uau! Os nossos corações se enchem de esperança, os nossos corações se posicionam naquilo que Deus tem, para que nós possamos avançar de glória em glória, de fé em fé, aguardando a eternidade. E vale a pena entregar tudo aqui para Ele, porque a eternidade é maior. Eu quero ler com vocês o que está em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 39. É uma delícia esse capítulo todo, poderíamos ler todo, mas o tempo não deixa, então nós vamos ler a partir do 39, que diz assim: Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judeia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor.
Quando ouviu sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Existem mulheres abençoadas aqui hoje, nessa noite? Isabel olhou para Maria e disse: você é abençoada. Por quê? Porque você creu no que o Senhor disse que faria. Eu e você precisamos crer mais em tudo que o Senhor já disse que faria em nós e através de nós. Mas o que é lindo, gente, Deus é tão maravilhoso, que acho que há mais de meses eu conversando com a Débora e com a Aninha, a gente pensando nesse dia, nesse culto, e aí o Senhor sussurrou esse tema, a voz. E aí a Aninha no outro dia testificou com um devocional dela, a Débora sentiu paz e a gente falou, vamos nesse tema. Depois eu já tinha comprado um livro e eu nem me lembrava que eu tinha comprado esse livro. De repente o livro chega e o nome do livro que eu comprei é O Ecoar de uma Voz. Eu falei, uau, Deus está me falando sobre voz. E eu comecei a ler e a estudar. Gente, é tão tremendo o que Deus tem para nós. Homens, familiares, queridos, vocês são muito bem-vindos aqui nessa noite, mas eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou falar muito especificamente com as mulheres. Mas recebe aí, tá? Nossa apóstola sempre fala, tá sendo bênção, recebe também. Mas eu vou usar o ela, eu vou usar o pronome elas, porque o Senhor está falando conosco, mulheres. Nós precisamos nos posicionar, é nesse tempo, é nessa geração. O que é mais interessante aqui é porque Maria, mãe de Jesus, tinha acabado de receber a notícia do anjo Gabriel, que ela seria a mãe do Salvador. E o anjo fala para ela, fala assim, Maria, vai lá visitar a sua prima, porque ela também está grávida. Sendo que Isabel já tinha uma grande idade avançada e ela era estéril. Ela não acreditava que ela iria gerar filhos. Maria, quando ela disse, eis-me aqui, faça em mim o teu querer, os estudiosos falam que ela tinha no máximo 15, 16 anos. Era uma jovem. E Maria, obedecendo à orientação do anjo, foi até a casa de Isabel, visitar Isabel e Zacarias. E quando ela chega ali, ao adentrar naquela casa, ao saudar aqueles familiares, ela entrou, a Bíblia fala, na casa e saudou Isabel. E Isabel na mesma hora foi cheia do Espírito Santo, entendeu e disse, o que tenho eu para receber a visita da mãe do meu Senhor, do meu Salvador? E o que é interessante que eu estou aprendendo nesse livro que fala sobre a voz, é que Maria e Isabel inauguraram um tempo profético. Porque, gente, lá em Malaquias, no final ali de Malaquias, no oráculo de Malaquias, existia um silêncio profético. E esse silêncio durou 400 anos. E esse silêncio foi rompido com o encontro de duas mulheres. O encontro de duas mulheres que geravam filhos proféticos para aquele tempo e para aquela estação. Nós estamos falando com mulheres que estão gerando o quê? Mulheres do Senhor nos chama para a gente gerar aquilo que o Senhor tem para este tempo, para essa estação, como uma voz profética, como uma voz que se levanta sem medo, como uma voz determinada por obediência ao Senhor e diz, eis-me aqui. Eu sempre me emociono quando eu vejo uma formatura do Mulher Única, porque eu contemplo aqui, hoje nós temos 36 formandas, é isso, Débora? 36 formandas. Gente, é impossível olhar para o rostinho de vocês e não ficar aqui imaginando cada dia, de cada encontro, de cada vez que uma foi saindo e a criança chorou, de cada vez que uma foi saindo e lembrou que a janta não estava pronta, e que o marido reclamou, e que a vizinha chamou, e que teve um problema em casa, e que alguns corações ficaram assim, será que eu vou hoje? Será que está valendo a pena mesmo? Será que é isso mesmo? Mas vocês romperam com os afazeres, com a correria, com os medos, e foram e chegaram encontro a encontro, sentaram numa mesa aonde existe liberdade, confiança.
sentar. Quantas vezes através de um conteúdo ali, vocês se olharam no espelho e se assustaram com o que viram? E talvez tinham ali todos os argumentos para parar, para dizer, não, eu não vou continuar. Porque um dia, quando eu estava aí fazendo um processo desses na minha vida, a limpeza era tão grande, que eu me ajoelhei e comecei a chorar e falei, Senhor, está doendo tanto? Essa faxina está doendo tanto no meu coração. A vontade que eu tinha era de sair correndo. Mas eu senti o Espírito Santo me segurando ali, falando, mais um pouco. Mais um pouco de faxina. Mais um pouco de orientação. Mais um pouco de obediência. Mais um pouco de compromisso. E para a honra e glória do Senhor, aqui vocês chegaram. Aqui vocês chegaram. E essas palmas são para vocês, mas são para todos os familiares que aqui estão, que ajudaram, que capacitaram. Hoje para eu estar aqui, meu marido está lá fazendo janta para as crianças. E é assim a vida. Mas que bom que temos escolhido a boa parte. Que bom que temos prevalecido em obediência ao Senhor. Porque o Abel fala, você é abençoado. Disse que faria. Nós somos abençoadas quando a gente crê nos propósitos de Deus na nossa vida. Ai, mas Diana, eu não estou nem vendo ainda as coisas acontecerem. Eu ainda estou na faxina, está doendo tanto. Amada, permaneça. Permaneça. Você é abençoada quando você permanece crendo naquilo que o Senhor vai fazer. Você é abençoada. Eu acho lindo que essas duas mulheres romperam o silêncio profético naquele tempo. A Diana, estudiosos dizem que em média homens, porque Deus vai te dizer, mulheres de 2025. Você que está em casa nos assistindo, você foi colocada nesse tempo, nessa estação, para ser uma voz profética. Mas o que faz uma voz profética? Qual é o intuito de sermos vozes proféticas nesse tempo? De sermos mulheres realmente que encorajam uma outra, que edificam uma outra e que traz esperança. O Senhor nos chama neste lugar para que a gente abra a nossa boca, para que a gente abra a nossa voz com esse entendimento, sabe? Mulheres corajosas, com fortes dons proféticos, eu declaro no nosso meio. Nós precisamos ter esse entendimento. E talvez você esteja me ouvindo e falando assim, mas não, é tão difícil abrir a boca, é tão difícil profetizar, é tão difícil falar. Sabe o que aconteceu com Zacarias? Zacarias e Isabel eram os pais de João Batista. Aquele que foi conhecido, nós vamos ler aqui, como uma voz que estava preparando o caminho para o Senhor. Mas eu achei tão interessante que quando o anjo falou com Zacarias, que ele seria pai, que a sua esposa, mesmo em idade avançada, seria mãe, ele duvidou. E quando ele sorriu, duvidando, ele ficou mudo. Uau! Tem mistério de Deus aqui. Então quer dizer que quando você não crê, você fica sem voz? Você fica mudo? Por isso que o Senhor nos chama, sabe, como mulheres proféticas para esse tempo e para essa estação. Porque aquelas que não creem ficam mudas automaticamente. Porque para eu falar eu preciso crer. A Bíblia fala o quê? Porque eu criei, eu falei. Porque eu criei, eu falei. Mas eu não estou vendo. Creia, creia e abre a boca e fale. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, fez o céu, fez terra, o firmamento, as estrelas pela voz. E eu tenho aprendido algo com o Senhor. O nosso Deus é aquele que não desperdiça nenhuma palavra. O que tem saído da nossa boca? O que tem saído da nossa boca?
Gente, é tão poderoso. Quando a gente ora por alguém, nós precisamos exercitar mais, abraçar mais, orar mais, tocar mais nas pessoas. E quando a gente ora por alguém, eu posso olhar aqui para a Francine e querer orar por ela, e talvez eu esteja tão fraquinha naquele dia, talvez eu esteja tão sem fé naquele dia, mas eu quero orar sobre a vida da minha irmã. E aí eu me lembro que o meu Deus, Ele é aquele que não desperdiça nenhuma palavra. Então isso me encoraja a abrir a minha boca e declarar e profetizar e abençoar e crer no sobrenatural e crer naquilo que é impossível para mim, mas não é impossível para o Senhor. Então o Senhor hoje nos encoraja a este lugar de vivermos realmente como mulheres proféticas para esse tempo. Olha o que está em João 1:23. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Ô gente, vamos preparar o caminho para a vinda dele? Ô gente, vamos ser mulheres posicionadas, intencionais naquilo que a gente faz, para que a gente possa preparar o caminho para a volta de Jesus. Isso tem que queimar nos nossos corações, isso tem que arder de paixão em nós, porque assim como João foi apenas um percussor, um mensageiro de que Jesus iria vir, hoje o Senhor está contando comigo e com você. Ele conta com a nossa voz, Ele conta com a nossa postura, Ele conta com a nossa missão. Nós somos as vozes proféticas para esse tempo, e nós não podemos nos calar. A voz de Deus, ela é tão poderosa. A voz de Deus, ela é conhecida na Bíblia de tantas formas. Das formas da natureza, como um vento, sabe? Como um trovão. Ela é conhecida também como a palavra viva, que é a própria Bíblia. É a voz de Deus. Deus já falou com pessoas em sonhos, em visões, até mesmo em sussurros. Ele fala comigo e com você. E talvez muitas vezes nós não estamos ouvindo o Senhor. Sabe por quê? Tão simples e poderoso. Mais ou menos assim. Se eu falar assim: Carla, qual a data do seu nascimento, Carla? Ela falou, mas eu estou distante da Carla. Eu não consegui ouvir a data do nascimento da Carla. Mas se eu virar aqui e disser assim: Marcinha, qual a data do seu nascimento, meu amor? 13 de março. Por que será que eu ouvi a Marcinha? E por que será que eu não ouvi a Carla? Porque eu estou próxima da Marcinha, mas eu estou distante da Carla. Agora, essa distância para com Deus, sou eu que determino. Deus já é real. O véu se rasgou. Ele já abriu um vivo caminho para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai Todo-Poderoso. Ele é o Abba Pai. Só que muitas vezes eu não estou escutando a voz de Deus, porque eu estou longe, como eu simbolizei aqui com a Carla. Eu não vou ouvir mesmo. Eu estou distante de Deus. Mas quando eu estou pertinho, eu escuto a voz de Deus. Um dia eu ouvi Ana Paula Valadão falando que ouvir a voz de Deus, nós precisamos de algumas coisas, como tempo e prática. Quanto mais tempo eu estou com Ele, mais eu consigo discernir a voz dEle. Quanto mais tempo eu estou com Ele, mais eu pratico meu tempo de oração, de intimidade com Deus, mais eu cresço em entendimento da voz dEle. Então isso é muito real. O Senhor nos chama, mulheres, para sermos mulheres quebrantadas e apaixonadas pela presença do Senhor. Porque aí sim, nós nos levantaremos respaldadas pelo poder do Espírito Santo e seremos uma voz profética para esse tempo. Uma voz com mulheres mesmo, de mulheres que são incendiadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ô gente, de nós mesmos a gente não tem muito para dar para ninguém não. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, nós podemos derramar
palavras proféticas poderosas de encorajamento em tantas e tantas vidas. Olha o que está em João 5:24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então quer dizer, quanto mais eu creio em Jesus, eu já estou vivendo a minha vida eterna? Sim! A nossa vida eterna é agora, começou. Se você reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você já está usufruindo da sua vida eterna. Então hoje eu preciso ter esse entendimento que eu sou casa de Deus, que eu sou morada de Deus e que eu quero estar pertinho dele, sabe? Com intimidade, relacionamento com ele. Sabe qual é o problema, gente? Quando a gente fica distante de Deus, quando a gente usa muitas vezes simplesmente um rótulo de religião. Ah, eu sou crente, eu sou evangélico, sou católico, sou isso, sou aquilo. Mas Deus é Deus, é indiferente na minha caminhada e na minha jornada. Quando a gente vai ficando longe de Deus, nós vamos ficando insensíveis à voz de Deus. Sabe aquele ditado assim, o que os olhos não vê, o coração não sente? Seu coração vai endurecendo, porque você não está contemplando a face dele, você não está se relacionando com ele. Então a dureza do coração vai roubando a nossa alegria, a nossa fé. A intimidade vai sumindo. A gente não tem coragem mais de ficar nu na frente do Senhor, como aconteceu com Adão e Eva. E quando eu falo nu, é a nudez da alma. É a nudez de ter coragem de falar para Ele aquilo que está mais difícil dentro de você. Nós precisamos ter coragem de estarmos neste lugar de liberdade em Deus, para que Ele possa nos restaurar, para que Ele possa nos corrigir muitas vezes, nos aprumar, nos ajudar a caminhar no novo e vivo caminho que Ele tem para nós. A igreja ela é chamada a ser uma voz profética de Deus no mundo, proclamando o evangelho e anunciando a esperança da salvação. A igreja tem um papel nesse mundo, anunciar a salvação, proclamar o evangelho. Agora quem é a igreja, gente? Eu e você por onde nós formos. A palavra de Deus diz: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Que esse rio seja de águas vivas, para por onde passar seja um rio de Deus a abençoar. Por onde passar seja um rio de Deus a trazer esperança, aonde existe uma escuridão, uma sequidão tão grande. Eu e você somos a igreja. Eu quero ler com vocês o que está em João 1. Olha como isso é poderoso. Do 12 ao 16 diz assim: Jesus é o verbo encarnado. E no capítulo 12 diz assim, no versículo 12: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Gente, eu fico maravilhada quando eu entendo que Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. É a voz. Enquanto ele andava com as pessoas, enquanto ele tocava nas pessoas, ele era a voz de Deus no meio. Encarnado em carne e osso, 100% Deus, 100% homem. E eu e você hoje temos Ele como nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o motivo, Ele é a razão
E nós podemos contemplar Jesus e entender que Ele é a palavra de Deus encarnada, revelada, sabe, do início ao final da vida e da história de Jesus. Nós temos um bom motivo para continuar. Nós olhamos para Jesus, firmamos os nossos olhos nele, que é dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa segurança, é dele que vem a nossa salvação. E é nele que nós iremos nos firmar, e é nele que nós vamos nos posicionar. Sim, homens e mulheres, como uma voz profética para esse tempo. Não se cale, não se cale. Porque quando você sentir o medo de abrir a boca e falar, deixa eu te dizer, é a raiz da incredulidade. É o medo roubando o poder de Deus que pode agir através de você. Nós não nos movemos por pensamentos positivos, não. Nós nos movemos porque eu creio, eu falo. Porque eu creio, eu falo. Porque eu sei que eu tenho um Senhor, um Salvador, um autor e o consumador da minha jornada. E porque eu sei quem Ele é, eu posso abrir a minha voz com entendimento do que Ele tem para mim, para este tempo. Parabéns, meninas. Se levantem mesmo como uma voz profética. Quantos lugares que cada um de nós aqui toca, passa, e essas pessoas estão de coração aberto, muitas vezes esperando uma voz profética, uma voz de encorajamento, uma voz que traz resposta para quem está na escuridão. E deixa eu te dizer, o Senhor está contando comigo e com você, comigo e com você. E eu te convido a ficar em pé. E nós vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, sabendo que com Ele nós não vamos desanimar. Com Ele nós não vamos desistir. Não, com Ele nós vamos permanecer. Porque somos as mulheres convocadas para este tempo, para a grande comissão, como uma grande voz profética, anunciando e preparando o caminho para que Ele volte, para que Jesus Cristo volte. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei,
confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor te guiar. O Senhor está te dando as mãos, e deixa Ele te guiar para lugares mais fundos nele, para um nível maior de intimidade, um nível maior de relacionamento, um nível maior de entrega e confiança nele. Ou Ele te convida a novos níveis de intimidade. Ele não vai te desamparar. Só confia, abre a sua voz, abre a sua boca profética, confia naquilo que Ele fará, confia que Ele é um Pai de perfeito amor, confia que Ele é um Deus e Senhor e autoridade máxima, que Ele vai te conduzir passo por passo. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te guiar. Que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Essa é a nossa verdade. Com Ele, na presença dEle, nós avançaremos, andaremos sobre as águas quando necessário for. Firma os teus olhos em Jesus. É dele que vem o teu socorro, é dele que vem a tua resposta, é dele que vem a tua direção. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é a tua segurança, Ele é a tua rocha, Ele é o teu escudo, Ele é a tua salvação, Ele é a certeza do teu amanhã, Ele é a certeza da eternidade. Firma os teus olhos em Jesus, firma os teus olhos em Jesus, e recebe dele a porção que só Ele pode te dar, de cura, de transformação, de libertação. Recebe do Senhor uma porção nova. Recebe do Senhor respostas para a quietude da tua alma. Aquieta-te, alma, e bebe dessa fonte viva. Come desse pão vivo que desceu do céu. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o início e Ele é o fim. E aqui nós estamos como filhos, como filhas amadas, apaixonadas pela presença e entendendo que Ele é tudo que nós temos, e por Ele e para Ele são todas as coisas. Abrimos sim, com entendimento, com discernimento, a nossa voz profética para esse tempo, e juntas nós veremos
milagres, milagres acontecendo. Veremos respostas e respostas daquilo que o Senhor está esperando. O nosso posicionamento, a nossa ousadia em crer, porque eu criei, eu falei. Que cada uma de nós, que cada pessoa que aqui está, que está recebendo essa ministração, possa viver um novo nível de intimidade, de relacionamento, de entrega completa ao Senhor. E que a gente viva aquilo que Ele tem para nós neste tempo, nessa geração, preparando o caminho para Ele, porque Ele é o noivo que vem buscar a sua noiva, e nós fazemos parte dessa noiva. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Continua nos encorajando e nos fortalecendo para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um, em nome de Jesus, amém. Aplauda Ele, aplauda Ele. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aplauda, aplauda, aplauda. Ele é digno, Ele é digno. Ele é o Senhor. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada.